prêmios. Modelo que participou de videoclipe de Anitta morre depois de ser encontrado baleado e com sinais de espancamento. Desmoronamento em obra danifica a rua e engole pelo menos 4 carros em Brasília. A Polícia Federal faz busca e apreensão para investigar repasses financeiros à empresa de Fábio Luiz Lula da Silva. A Justiça manda soltar o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. O IBGE prevê recorde na safra brasileira de grãos com 240 milhões de toneladas. A Vigilância Sanitária encontra resíduos de agrotóxicos proibidos ou acima do limite em mais de 20% dos alimentos. O novo presidente da Argentina toma posse e diz que pretende construir uma agenda ambiciosa com o Brasil. Marie Fredriksson, cantora da dupla Roxette, morre aos 61 anos. Universidades públicas se unem para mapear o DNA do brasileiro. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje na Grande São Paulo o corpo de um professor assassinado durante um assalto. Ele e a mulher voltavam da igreja quando foram surpreendidos pelos criminosos. Um modelo que participou de um dos clipes da cantora Anitta foi assassinado no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o rapaz se envolveu em uma briga antes de ser morto. No Instituto Médico Legal, parentes e amigos não quiseram comentar São João Batista. Uma perseguição policial quase terminou em tragédia em São Paulo, quando o carro dos suspeitos capotou e por pouco não atingiu pessoas que estavam na calçada. Uma câmera de segurança gravou o acidente. O movimento era intenso na hora do almoço no bairro de Pinheiros. Um dos principais jogadores de vôlei da atualidade foi preso por importunação sexual em Belo Horizonte. O francês Irving Ngapé passou por uma audiência de custódia hoje. O jogador francês chegou para a sequência da temporada. A Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade provisória a Irving Ngapé. O jogador foi solto após pagar fiança de R$50 mil. O governo de São Paulo determinou o afastamento de 38 policiais envolvidos na ação que deixou 9 mortos na comunidade de Paraisópolis há 10 dias, na capital paulista. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Parte do asfalto. A safra brasileira de grãos deverá atingir 240 milhões de toneladas quando for colhida em 2020 e bater o recorde nacional de produção. A previsão foi divulgada hoje pelo IBGE. Soja até onde os olhos... A Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura também divulgou hoje uma previsão de recorde na produção nacional de grãos. Segundo este levantamento, 246 milhões de toneladas deverão ser colhidas na safra 2019-2020. Um problema grave atinge todas as regiões do país. A falta de vacinas DTP, aplicadas logo nos primeiros meses de vida. Desde junho, a distribuição para estados e municípios é insuficiente para atender a demanda. Vinícius, ser transmitida com facilidade por adultos, adolescentes. A Lava Jato fez hoje uma operação de busca e apreensão que teve como alvo o filho do ex-presidente Lula. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Fábio Luiz Lula da Silva, mas a Justiça negou. Segundo o Ministério Público, a empresa de Lulinha recebeu mais de R$100 milhões de uma operadora de telefonia. E parte do dinheiro teria sido usada na compra do sítio em Atibaia. Seguir sua família. O presidente da Oi disse que a empresa é transparente e sempre colaborou com as autoridades. A defesa dos irmãos Fernando e Calil Bittar afirmou que ainda não teve acesso à íntegra das investigações. Nós não conseguimos contato com os advogados de Jonas Suassuna e Fábio Luiz Lula da Silva. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, mas impôs medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair do Rio de Janeiro sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno.
Preso desde novembro do ano passado, Pezão é réu em um desdobramento da Operação Lava Jato, acusado de se beneficiar do esquema de corrupção comandado pelo também ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que regulariza a concessão de títulos de terras. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que irá trocar o embaixador do Brasil em Israel, mas não confirmou se um militar assumirá o cargo. China, Jair Bolsonaro, a situação só deve ser normalizada no fim de janeiro. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, afirmou que Jair Bolsonaro não foi descortês ao chamar a ativista Greta Thunberg de pirralha e que, do ponto de vista gramatical, a palavra significa uma criança ou pessoa de pequena estatura. Alberto Fernandes tomou posse hoje como presidente da Argentina. No discurso, Fernandes afirmou que pretende construir uma agenda ambiciosa, inovadora e criativa com o Brasil. Com abraço. Da América Latina vieram para a posse os presidentes de Cuba, do Paraguai e do Uruguai. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto de lei que permite a prisão após condenação em segunda instância. Por ser um substitutivo, o texto precisará passar amanhã por mais uma votação na comissão. O pacote anticrime também foi aprovado hoje na CCJ do Senado, que marcou para amanhã a votação em plenário. A proposta, que já passou pela Câmara, torna mais rígidas algumas ações penais, mas teve várias modificações em relação ao texto original apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A Anvisa divulgou hoje um relatório sobre o risco de contaminação de alguns alimentos consumidos no Brasil. 1 em cada 4 apresentou resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido. Ou que eu não conheço de onde veio. Em instantes, tiroteio entre policiais e criminosos deixa 6 mortos nos Estados Unidos. Um projeto inédito vai mapear as principais características genéticas da população brasileira. Voltamos já já. As Aventuras de Poliana. Um projeto de universidades públicas em parceria com o setor privado vai mapear pela primeira vez as principais características genéticas dos brasileiros. Com o banco de dados, será possível prever doenças e antecipar tratamentos. De onde viemos? Genética do DNA do brasileiro. Começou a ser pago hoje, pela primeira vez, o 13º salário do programa Bolsa Família. Mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil vão receber o benefício. Fernanda cuida dos 3 filhos sozinha. Além do Paulo, de 5 anos, tem mais 2 adolescentes. Para quem ainda não tem o cartão em mãos. Daqui a pouco, autoridades chilenas tentam localizar avião que desapareceu com 38 pessoas a bordo. Cantora do Rock 7 morre aos 61 anos depois de enfrentar um câncer no cérebro. Voltamos já já. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está paralisada até a Justiça decidir se o projeto de lei que muda as normas da aposentadoria dos servidores estaduais pode ir em frente. O adiamento tranca a pauta e segura a votação do orçamento para o ano que vem. A liminar foi pedida pela oposição. Um avião da Força Aérea do Chile desapareceu com 38 pessoas a bordo. A aeronave é um modelo C-130 Hércules. O governo brasileiro ofereceu um navio e 2 aviões para ajudar nas buscas. O bloqueio dos Estados Unidos à indicação de novos juízes para a Organização Mundial do Comércio paralisou o Tribunal de Apelações da organização. Julgamentos que interessam a vários países, inclusive ao Brasil, foram interrompidos. Mostrado mais força. 6 pessoas morreram durante um tiroteio em um mercado no estado americano de Nova Jersey. De acordo com as primeiras informações, entre as vítimas há um policial. Segundo testemunha. Uma boa noite. Boa noite.